jornalista, hoje em dia, fala muito blá blá blá. E hoje, eu estava escutando, eu vejo muita Jovem Pan. A Jovem Pan decaiu demais. A rádio Jovem Pan decaiu demais. Só que eu sou um cara meio tradicionalista. Eu sou um cara tradicionalista, mas que sou aberto cara, eu sou geminiano. Então, assim, eu sou aberto a coisas novas, as coisas antigas. Eu não fujo da raiz, mas eu gosto de conhecer coisas novas. E assim, a Jovem Pan e a Rádio Bandeirantes, a Globo no começo, lá, a Rádio Globo e tal. Mas a Jovem Pan foi uma paixão que eu tive, entendeu? A Rádio Jovem Pan. E para vocês terem uma ideia, eu no banheiro de casa, você ligava o interruptor lá do banheiro da minha casa e você já ligava um rádio lá no banheiro, mistério, e direto na Jovem Pan. Notícias, esporte, etc e tal, etc e tal. E assim, a Jovem Pan se perdeu demais. A Jovem Pan se perdeu demais. E alguns velhos jornalistas que trabalham na Jovem Pan há muito tempo e de repente viraram malas. E muita gente nova que entrou. Mas assim, por que eu estou falando isso? Porque eu vi alguns comentaristas lá da PAN falando sobre a questão da coletiva aí que nem o Abel Ferreira está dando e criticando amigos jornalistas que demoram mais de 15 segundos para formular uma pergunta, entendeu? Tá bom, cara, em parte tá certo, porque uma coletiva seria um jogo de pergunta e resposta, toma lá, dá cá. E tem gente realmente que, como esse jornalista, que eu não vou citar o nome, falou, a pessoa faz uma tese toda sobre a partida, sobre um lance, sobre não sei o que lá, a pessoa fala um minuto, fica um minuto divagando a sua tese, para depois fazer uma pergunta, muitas vezes tendencialista, para o Abel e para outros treinadores. Em parte eu concordo que tá certo, dá para fazer sim. O cara até pegou e falou assim, o jornalista que não fizer, que não conseguir, o repórter que não conseguir formular uma pergunta em 15 segundos, muda de profissão. E até aí vai lá. Ó, Palmeiras lidera a Libertadores. As coisas estão ficando mais calmas aqui. E hoje o seu empresário esteve aqui. Ó, essa aí ele ficou P da vida, P de Palmeiras da vida, porque ele foi insistir aí na pergunta sobre se o Abel fica até 2027, se renova contrato, se já pode falar isso. E o Abel deu na lata e resumidamente falou assim, eu sou Palmeiras, entendeu? Futebol brasileiro tem muitos defeitos, tem muitas coisas a serem melhoradas, mas eu não quero saber do futebol brasileiro, eu quero saber do Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, o maior do Brasil, entendeu? Ó, você tem planos para falar de uma renovação, etc e tal, ou seja, perguntas que fazem, ó, vira e mexe fazem a mesma pergunta. Ó, ele não tem nada para dizer, etc e tal, mas resumindo, tá falando da presidente, tá falando da Leila, etc e tal, e assim, e junto a essa crítica aos próprios colegas de trabalho, à própria classe, esse jornalista desceu a lenha nos influenciadores. Nos youtubers, que nem eu, nos influenciadores, que hoje tem pessoas lá do canal, por exemplo, do Verdaço, quem mais? Hoje em dia, eu não sei como é que é o esquema, até um jornalista, acho que foi o Vampeta, comentou com ele que, o Vampeta falou assim, eu não sei como é que é o esquema para ir numa coletiva e fazer perguntas, se é sorteio, se é... Eu também não sei, sou sincero em dizer que eu não sei. Mas aí esse jornalista desceu a lenha nos influenciadores. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que... Deixem nos comentários aí, se vocês concordam ou não. Eu acho, cara, que principalmente hoje, e no país que nós vivemos, no Brasil, eu não estou falando do governo atual não, porque o governo atual eu sou L, mas assim, ao longo dos anos, eu acho que muita gente, a maioria não, muita gente que hoje tem um diploma na parede, tem apenas para arrumar emprego, entendeu? O cara só tira um diploma hoje para arrumar emprego. Eu vejo médicos que têm diploma e são incapacitados, advogados incapacitados, quando é advogado, assim, agora quando é médico, enfermeiro, professor, quando alguma profissão que precisa de
de diploma, e o cara incapacitado vai só fazer pelo dinheiro, cara, eu acho isso um absurdo. Eu acho que teria que ter teste vocacional, teria que ter um monte de coisas para poder um cara ter um diploma na parede. Mas assim, eu não sei se vocês sabem. Eu não conheço ninguém que se prepare para uma prova, para uma competição. Ó, Abel. Baixando. Eu não conheço. Vão lá no link e vejam essa entrevista do Abel, essa coletiva, que assim, como eu estava falando antes, eu vou voltar no assunto que eu tô seguindo. Eu aprendi muito, cara. Eu aprendo muito sobre futebol e sobre vida. Sobre futebol e sobre vida com o Abel Ferreira. Um místico. Jogamos com a melhor equipa. Eu não sei se vocês sabem, eu não tenho um ano precisamente, mas assim, até a década de 50, 60, jornalismo, por exemplo, não precisava ter faculdade. Você não precisava ter um diploma para ser jornalista. O que eu quero dizer com isso? Que eu conheço muitos influencers, muitos youtubers que vivem futebol desde que são crianças, e etc e tal, que são muito melhores, muito mais capacitados, dignos, inteligentes e papapá, do que jornalista formado. Eu tô falando sério, cara. Eu tiro o chapéu para alguns jornalistas, mas assim, cara, a gama de pessoas, porque você não precisa, cara, passar 4, 5 anos numa faculdade para aprender a falar, para aprender a pensar, para observar o futebol, o vôlei, o basquete, ou observar qualquer tipo de reportagem que você vai fazer. Você tem que viver assim, cinema. Às vezes o cara é bom para falar sobre série, sobre cinema, sobre Hollywood, e o cara não necessariamente é um jornalista. Como eu acho que você, para ser um técnico de futebol, como eu pretendo ser num futuro próximo ou distante, sei lá, pô, eu sou obrigado a fazer uma faculdade de educação física. Ah, Marcos, mas você não... Por que você não faz a faculdade? Não é mais fácil tal? Cara, primeiro, é o seguinte, questões financeiras e questões ideológicas do ponto de vista de que no Brasil, não sei no mundo, no Brasil, até as faculdades, cursos, colégios particulares são... Ó, vai terminar aí a coletiva, eu vou encerrar também, não quero me alongar muito. Ó, o Abel foi embora. Tchau! Vou voltar a musiquinha do canal aqui. E são formas de pessoas com poder aquisitivo ganhar mais dinheiro. Dono de faculdade, dono de colégios, dono de escola, entendeu? E a pessoa, o cara que vive dentro da Matrix, ele condiciona a mente e ele vive, cara. Ele vai lá, ele trabalha. É absurdo, cara. Você levantar 5:30 da manhã, trabalhar até 5, 6 horas da tarde, ganhar 1.500, 2.000 de salário, e depois mais da metade desse salário você dá numa faculdade para passar 5 anos, e ver todo mundo falando assim, o cara é esforçado, que bonito, tal, blá, blá, blá. Mas desses esforçados que fazem tudo isso, que batalham, de, sei lá, 100.000 pessoas assim, vai conseguir uma profissão, vai conseguir entrar no ramo, trabalhar no ramo ao qual fez a faculdade, etc e tal. Os outros 99.999 vão estar aí trabalhando como empregados em outras profissões. Ou seja, hoje a faculdade no Brasil, primeiro que é um ensino muito fraco, entendeu? E não credencia ninguém a ser bom. Credencia a faculdade hoje, cursos de faculdades e colégios particulares hoje, credenciam você a ter um diploma na parede, e arrumar um emprego. Mas não credencia ninguém a ser excelente, a ter excelência naquilo que faz. Então, eu acho que as coisas têm que ser revistas. Entendeu? Revistas. Porque genialidade, entender de um assunto, fazer um bolo, você não precisa, daqui a pouco vai ter que ter faculdade para boleira, como acho que já tem faculdade de gastronomia e etc e tal. Cara, é absurdo, absurdo. Eu acho que faculdade você tem que ter para você ser advogado, de direito, que você tem muita lei, muita leitura envolvida, médico, medicina, porque você está mexendo ali com vidas de pessoas, entendeu e tal. Mas assim, publicidade, jornalismo, gastronomia e cinema e muitas artes, essas coisas, você ser obrigado a ter uma faculdade para poder exercer a profissão, é absurdo!
É absurdo. Sou contra. Beleza? E o Marcos Rolim falou hoje de faculdade, mais do que de Palmeiras. Mas assim, isso foi aí, dá uma olhada nas coletivas, vencemos, continuamos sendo o maior do Brasil, beleza? E é isso, cara. Artista, cara, o cara vai entrar na Globo, tem que fazer, oficina de teatro, o cara tem que ter, tem um nome lá, brevet, não, brevet é pra piloto. Pra piloto precisa, sabe? Cara, eu não vou aguentar, vai ficar longo o conteúdo. Eu mexo meio com política também, eu tenho pretensões políticas. Eu acho que o político tinha que ter uma faculdade de política. Não é assim que, o cara para ser candidato a vereador, o cara para ser candidato a prefeito, ele tem que ter uma faculdade. Não é qualquer faculdade. Tem que existir uma faculdade exclusiva de política. Faculdade de política, entendeu? Sejam 3 anos, 4 anos, 5 anos. O cara só pode se candidatar a algum cargo eletivo se ele for formado na faculdade de política. Aí eu sou a favor, porque, cara, a política, ela mexe com tudo, cara. Ela é aquilo que... as pessoas que estão na política, que estão no poder, são as que têm o dever de cuidar da população. Então tem que ter uma faculdade. Dracarys. Então é isso, cara. Inscreva-se no canal, inscreva-se. Abel, vem cá, deixa o like. O meu gato Veiguinha tá lá miando lá fora, querendo entrar aqui. Deixa o like, inscreva-se no canal. E é isso, cara. Comembol, Libertadores, é isso. Tamo aí, 100% da Leão Palmeiras.